Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon. São séries de lives semanais onde eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma descomplicada, de forma definitiva. Para quem não me conhece, eu sou a Lana, sou nutricionista e o tema que eu vou falar aqui hoje é sobre 6 coisas que você deve saber, que você deve fazer para não deixar que o fim de semana atrapalhe o seu objetivo de emagrecimento, não impeça o seu emagrecimento. Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade com o final de semana. Antes de começar a falar aqui, já quero te pedir que você compartilhe essa live com alguém que precise ouvir. Eu sei que muitas pessoas aí que você conhece pode estar precisando ouvir o que eu vou falar aqui hoje, que querem emagrecer, que já tentaram por diversas vezes e não conseguiram, tem sempre efeito sanfona, e aqui eu tô sempre falando do emagrecimento definitivo, esse que você não volta a engordar. Então talvez seja importante você compartilhar isso. Se você tá assistindo essa live pelo YouTube no gravado, também não esquece, já me segue aqui no Instagram, todo dia tem conteúdo sobre saúde, nutrição e emagrecimento principalmente. Tô sempre falando muito disso aqui e se esse é seu objetivo, pode te ajudar bastante. Bom, vamos começar. Hoje, então, são as 6 coisas que atrapalham, as 6 coisas que você deve fazer, saber, para não deixar o fim de semana atrapalhar o seu emagrecimento. Quantas pessoas têm essa dificuldade, né? De, às vezes, come certinho durante a semana, faz tudo, faz exercício, se empenha bem ali durante a semana, chegou o final de semana, desanda tudo. Desanda a dieta, ela sai comendo tudo que vem pela frente, ela já fica se preparando ali para chegar ao fim de semana e comer tudo que ela quiser. E isso, né, as pessoas não têm muita noção de como isso, qual a proporção que isso atrapalha o seu andamento no processo. Não tem noção de que às vezes é um dia só que eu vou fazer, ou é só o fim de semana que eu acabo comendo as coisas que eu quero. E aí tem essa ideia do fim de semana começar na sexta-noite, terminar no domingo à noite, na hora do Fantástico, tá ali comendo as últimas coisas nas últimas horas para se despedir, porque segunda-feira ela começa tudo de novo, né? E aí foram-se 3 dias praticamente comendo além das suas necessidades. E afinal de contas, o déficit calórico, que é você ingerir menos calorias, né, do que você gasta, é uma das coisas que importa no emagrecimento. Não é a única coisa, né? Calorias não é a única coisa que importa, mas sim, isso faz diferença. Então, se você exagera muito no final de semana, tudo que você fez na semana, você vai compensar ali a mais nas calorias, né? Isso vai fazer muita diferença e as pessoas ficam muito frustradas, né? Mas eu faço certinho. E aí, essa ideia também de que parece que o fim de semana o seu corpo não responde da mesma forma, né? Ele vai acabar respondendo de outra forma só porque é fim de semana. E não é, né? O nosso corpo tá funcionando constantemente, independente do dia da semana que é. Bom, existem diferenças, né? Tem essa coisa de, será que é legal fazer dia do lixo? Será que é legal? Qual que é a diferença entre o dia do lixo e refeição livre? O que é melhor eu fazer? Existe diferença sim, né? Porque pra mim eu já nem gosto desse termo de dia do lixo, porque dia do lixo pra mim já remete a uma coisa que é um dia inteiro comendo porcarias, né? Comendo besteiras. Refeição livre é diferente. Refeição livre, como o nome diz, é uma refeição que você vai fazer fora ali da sua rotina, que você vai comer algo mais calórico, algo que você gosta, algo que você vai sair do padrão ali da rotina. E dia do lixo pra mim é o dia inteiro, e lixo, né, significa você comer um monte de besteira, e esse nome lixo também não gosto de associar lixo à comida. E aí acaba virando uma coisa assim que extrapola muito, né? E aí acaba esquecendo da rotina, dos objetivos, de como tá seguindo, porque o dia inteiro a pessoa fica comendo tranqueira, porque ela acha que já restringiu todo aquele tempo. Então esse é o dia que ela não quer nem pensar em nada, ela não quer pensar em dieta, não quer pensar em comer bem, ela só quer se preocupar em, da hora que acorda até a hora que dormir, ficar comendo essas tranqueiradas todas, né? Então, assim, não dá pra ter... A gente tem que ter, assim, a noção de escolha, porque não dá pra querer as duas coisas. Exemplo, eu faço ali durante a minha semana, eu não consigo dizer não, então sempre tem alguma exceção, alguém que oferece alguma coisa, eu tô sempre abrindo essa exceção, mesmo que seja um pouquinho. Então, eu não quero abandonar isso, eu quero continuar fazendo isso, mas aí quando chega o final de semana, eu também quero fazer minha refeição livre.
Então isso aqui precisa ter consciência que não dá para acontecer. Ou você faz, vou explicar aqui depois nas seis coisas, uma das coisas é essa, né? Você saber como que funciona para você. Porque não dá para você querer abrir exceção na semana, mesmo que você ache que seja um pouquinho a cada dia, e ainda chegar no final de semana e falar, não, o final de semana também é hora de eu aproveitar e comer o que eu quiser na minha alimentação, porque tudo isso vai fazer diferença. Essa conta não vai fechar no final das contas. Pensa você todo dia abrindo uma exceção, mesmo que seja pouco, isso vai influenciar no valor calórico total da sua dieta. E no final das contas você vai chegar e vai ser aquela pessoa que vai falar, poxa, mas eu faço direitinho, eu nem exagero tanto, eu não tô vendo resultado no que eu tô fazendo. E é aí que às vezes a pessoa tá pecando, achando que esse pouquinho realmente é pouco, e quando você vai somar, quando você vai pôr na ponta do lápis, isso já extrapolou muito da sua necessidade, e esse déficit que tem que acontecer, né, que essa diminuição de calorias do que você já consome, ou que você precisa gastar mais e consumir menos, ela não tá fechando a conta. Ou você tá consumindo a mesma coisa, e aí tá ficando elas por elas, você sempre tá naquele mesmo resultado, você vai pesar, tá sempre o mesmo peso, as medidas a mesma coisa, ou o que vai acontecer, pior ainda, você acabar engordando por esse excesso. Bom, então aqui eu vou começar a falar das 6 coisas que você pode fazer para lidar melhor com esse final de semana, porque afinal de contas isso vai acontecer, de como que você pode lidar com essas exceções. Tem formas diferentes, para cada pessoa pode ser diferente, tá? Então eu vou falar aqui de 6 coisas para te ajudar nisso, para que isso não seja um empecilho para você emagrecer, não trave esse seu processo, você não se frustre e consiga seguir ali com um processo legal, comendo o que você gosta, né, sem deixar de comer o que você gosta, fazendo restrições extremas, mas tendo consciência que em alguns momentos essa restrição vai precisar acontecer. Primeira coisa, mantenha sua rotina de alimentação saudável mesmo no final de semana. O que quer dizer isso, Alana? Eu preciso comer 100%, então eu não tenho nem um dia que eu posso comer refeição livre? Não é isso que eu tô querendo dizer. É assim, ó. Chegou o final de semana, você sabe que vai ter uma exceção para você fazer? Você vai numa festa, você vai comer uma coisa diferente. Não tem por que virar, como eu falei, deu 18 horas da sexta-feira, você já tá com esse pensamento de final de semana. Então, deu 18 horas ali, pronto, você já começa, já come um salgadinho aqui, já come um chocolate ali, já tá com essa cabeça de final de semana. Então, já é final de semana, já vou comer o que eu quero. E não, deixa pra comer isso, se você sabe que vai ter essa refeição, esse evento, algum lugar que você vai, você já sabe que isso vai acontecer, não é pra ficar das 18 horas da sexta até as 23 horas do domingo, comendo sem parar, porque é final de semana. Então, tem que avaliar isso, né? Chegou o final de semana, quais as exceções que eu vou ter ali? Não é todos os dias comendo o que eu quero livremente. Então, manter a refeição saudável no fim de semana é você manter a sua rotina normal. Então, sexta-feira normal, acordei e fiz o meu café da manhã normalmente, igual eu faço toda semana, faço o meu almoço também normal. E aí, no momento que se eu vou numa festa à noite, num aniversário à noite, aí ali sim eu vou abrir a minha exceção. Lógico que eu vou continuar, controlar as quantidades dependendo do meu objetivo, né? Às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos. Mas eu não preciso ficar o dia inteiro, esquecer que existe alimentação saudável. Tem gente que faz isso, né? Deixa eu ver quem tá aí. Yasmin, Clécio, sejam bem-vindas. Tem gente que faz isso. Virou a sexta-feira, ela esquece que existe vegetal, ela esquece que existe fruta, fica lá adormecido na geladeira. Ela nem lembra mais que existe, porque, afinal de contas, comer saudável é só segunda a sexta. Ela não faz um legume na hora que ela vai. Ela tá fazendo comida em casa, mas ela não faz aquela salada que ela faz na semana, ou então ela nem faz comida, ela já pede logo o delivery já de coisas lá, às vezes coisas gordurosas, coisas que ela não tá acostumada na rotina. Uma exceção mesmo, né? Uma refeição que poderia ser uma refeição normal, ali, saudável, para minimizar, né, esse dano do final de semana, ela já começa a avacalhar logo ali.
Então já esquece que existem os vegetais, nem olha mais para a cara das frutas, da salada, vai ver isso só na segunda-feira de novo. Então isso é muito ruim. Tente manter essa rotina, mesmo que você esteja no final de semana. A refeição livre é a refeição livre, não é o dia inteiro livre de todos os dias do final de semana, tá? Essa é uma das coisas. E aí, isso também serve para você não cair naquele negócio do jaque. Isso é exatamente o jaque, né? Já que à noite eu vou comer tal coisa, então agora eu já vou começar de manhã. Eu já vou comer mesmo, então agora no meu café da manhã eu já vou pedir alguma coisa na padaria, já vou comer na padaria fora, já vou fazer alguma coisa diferente. Então você já fica com esse pensamento do jaque, sendo que a sua festa, o evento que você tem é à noite, você já tá de manhã acordando pensando nisso, pensando assim, já que eu vou fazer isso, já vou, bora começar a comer fora da minha rotina desde a hora que eu acordar. Então não faça isso, mantenha a sua rotina normal. Quando chegar o momento da hora da exceção, é a hora que você vai comer. Não deixa lá esquecido na fruteira ou na geladeira os vegetais e as frutas só porque é final de semana. 2. Dica número 2, né? Entenda como você se sente melhor fazendo exceção. Isso que eu falei que é individual. Tem pessoas que vão se sentir melhor assim, ó, ela faz durante a semana as refeições bem certinhas ali, ela não tem problema com isso, ela sabe que ela é uma pessoa disciplinada, ela nem sente vontade durante a semana de sair da rotina, ela já tá bem com um andamento bem legal na dieta, então isso não é um problema para ela. Só que chega no final de semana, ela já sabe que tem coisas, tem eventos, às vezes ela quer jantar fora, quer almoçar fora com o namorado, com a namorada, ela já sabe que isso normalmente é uma coisa que acontece e ela prefere dar prioridade para esses momentos ao invés de fazer isso durante a semana, e ela consegue fazer isso, e é isso que eu quero que vocês entendam. Tem pessoas que conseguem fazer isso e fazem isso naturalmente, é diferente de você forçar. Diferente da pessoa que às vezes restringe, aí apareceu a exceção no meio da semana, ela tá com muita vontade de comer aquilo, e aí ela deixa de comer porque ela vai fazer só no final de semana as exceções dela. Então ela fica guardando todas aquelas vontades que ela tem. Quando chega no final de semana, aí acontece o famoso dia do lixo, aí ela come tudo que vê pela frente. Então você precisa saber em qual momento que você tá em relação a isso. Se você já tá mais avançado, se você durante a semana para você não é um problema se manter na disciplina e você prefere deixar esses momentos pro final de semana, porque você sabe que final de semana vai acontecer de qualquer forma, você quer almoçar fora, você quer ir para algum lugar, você quer fazer em casa mesmo um almoço de domingo diferente ou no sábado diferente, comer um hambúrguer à noite, enfim, cada um tem suas preferências aí, né? Então, se você é disciplinado durante a semana, não tem problema nenhum você fazer uma refeição livre no fim de semana, tá? Não são todos os dias do fim de semana e não são todas as refeições do fim de semana. Isso só serve para essa pessoa que já tá bem controlada quanto a isso agora. Se você pega a pessoa que tá no começo do processo, que ela não consegue se controlar com exceções em momento nenhum, que ela já faz isso de forma exagerada em qualquer dia, fica muito difícil para ela restringir toda a semana para deixar para fazer isso no final de semana. Ela vai extrapolar no final de semana, vai acabar acontecendo isso. Então, entenda o momento que você tá para saber qual é a melhor opção para você, tá? Se for melhor deixar para o fim de semana, porque você sabe que isso vai acontecer, tudo bem. Se você consegue controlar isso na semana, e tem que ser assim, eu faço quase que 100% na semana e no final de semana eu vou fazer minha exceção. Porque se você fica abrindo exceções toda semana, ali durante a sua semana inteira, um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, uma bala aqui, um chocolate ali, não dá pra você fazer isso. É como eu falei no começo, né? Você tem que saber escolher. Ou você faz isso, né, de pequenas exceções durante a semana, durante todos os dias, na verdade, né? Não todos em seguida, mas assim, na semana no geral. Ou se você é bem controlado e disciplinado em relação a isso e para você não é um esforço tão grande, uma restrição tão grande ficar sem fazer isso durante a semana, você deixa para fazer nos momentos do final de semana. Então entenda qual é o seu momento, tente se conhecer para saber o que melhor se encaixa para você, o que melhor se encaixa na sua rotina, tá?
Terceira coisa, não tente fazer compensações depois de um final de semana de exagero. Então aqui eu acabei de falar das exceções que você vai fazer e você vai se controlar, tava tudo dentro do planejado, você foi lá, fez a sua exceção no final de semana, você esperou o final de semana para fazer, aí você saiu, fez aquela refeição com hambúrguer, com sobremesa, uma refeição, né? E tava tudo bem, tudo dentro do esperado. Mas, com certeza, vai chegar aquele dia que é aquele dia que você vai extrapolar. Então, eu fui num casamento, ou então eu tive um final de semana que eu fui viajar, e aí eu enfiei o pé na jaca mesmo, chutei o balde bonito. Fui lá desde a hora que eu cheguei até a hora que eu saí, eu não parava de comer, cheguei no domingo estufado, passando mal de tanto comer. Ou não precisa nem ser tão exagerado assim, né? Mas exagerei mesmo. Não fiz essa exceção bem programadinha, né? De uma refeição só. Isso acontece com todo mundo, tá? É normal. Mas o que eu faço depois disso? Aí chega na segunda-feira, a pessoa tá desesperada, louca, desesperada, já pega a balança, já quer se pesar, já vê qual foi o tamanho do estrago, quanto que ela engordou. Aí já faz compensação. Não, aí amanhã, segunda-feira, eu vou fazer jejum. Vou comer nada, porque afinal de contas eu já extrapolei tudo que eu tinha pra extrapolar. E não vou comer nada durante o dia inteiro, vou fazer jejum e vou fazer exercício mais do que 1 hora a mais do que eu faço normalmente. Adivinha o que acontece? Você acha que a pessoa consegue fazer isso? Não, né? Quantas vezes, se você já tentou fazer isso, você sabe que isso não dá certo. Primeiro que essa história de vou ficar sem comer, a pessoa nunca fez jejum na vida. Aí extrapolou no final de semana, ela quer fazer o jejum por causa disso, né? O jejum, eu até defendo, é uma técnica muito boa quando é bem feita e bem executada, né? E não é assim, precisa ajustar a base, enfim. Tem todo um processo. Aí, você quer fazer isso depois de um final de semana de exagero, você acha que vai dar certo? Vai chegar no meio do dia, você vai estar como? Morrendo de fome, querendo atacar tudo de novo, vai entrar nesse ciclo de novo, vai acabar comendo a mais, ao invés de compensar, você vai acabar comendo mais, né? E o exercício também não vai conseguir, mesmo que você consiga ali nos primeiros dias da semana fazer mais do que você faz normalmente, você vai estar esgotado na quarta-feira, já não vai nem querer ir mais. E aí não vai funcionar, não vai resolver nada. Então, o que você deve fazer depois desse final de semana que você sabe que você exagerou, comeu bem a mais do que você deveria ter comido? Você vai relaxar, não vai correr para a balança, em primeiro lugar. Não vai correr para a balança porque aquilo que está representado ali não é exatamente gordura. Para você engordar 2, 3 quilos na balança depois de um final de semana, você tem que ter comido muito. A cada 7.000 calorias, mais ou menos, você ganha 1 quilo. Então, para você engordar 2 quilos, seriam em média 14.000 calorias, o que é muita comida. Então, o que você vai ver lá, normalmente, é inchaço, porque você come excesso de carboidrato, açúcar, né, coisas com muito sódio. Isso retém, isso faz a gente ficar mais inchado mesmo. Então, na hora que a gente vai subir na balança, tá aquele número a mais lá e vai dar desespero. Então, não faça isso, primeira coisa. Segunda coisa, você tá inchado, então você vai ter que beber muita água. Vai beber muita água, vai voltar para sua rotina de alimentação saudável normalmente, nada disso de ficar compensando, nada de também deixar de comer o que precisa comer as frutas, comer os vegetais, isso vai ajudar para que você tenha um funcionamento intestinal bom, porque afinal de contas, se você comeu demais, às vezes você está precisando também ir no banheiro e isso faz diferença também na balança. Então, você precisa fazer com que o seu corpo funcione ali normalmente, né? Para que ele elimine também essas toxinas que você acabou gerando por conta do exagero, por conta das coisas que você comeu, o tipo de alimento que você comeu. E para isso, para ele conseguir fazer isso, você precisa manter a sua rotina de alimentação saudável normal. Então, não deixar de beber água, não deixar de comer coisas saudáveis, que aí o seu fígado ali vai fazer esse papel de desintoxicar, de fazer o detox. Ele vai fazer o detox, não é o suco verde que vai resolver. Outra coisa também, não adianta chegar lá segunda-feira de manhã, primeira coisa que faz, tomou o suco detox de manhã, tá resolvido. E não tá resolvido, né? Quem vai fazer esse papel é o fígado, mas para isso você precisa manter a sua rotina normalmente. Exercício normalmente, voltou pra vida normal, gente. Não tem essa de parar no tempo ou de querer acelerar um processo por conta de um exagero. Então, volte para sua rotina normalmente. Quarta coisa que você deve fazer para não deixar o final de semana te prejudicar. Minimize
o dano. Sempre falo isso, né? Minimize os danos. Se você vai fazer uma exceção, exemplo, e você só tá lá pra fazer companhia pra pessoa, às vezes chegou o final de semana e não é o caso de você chegar lá, eu quero muito ir nesse lugar, porque eu me programei, eu vou comer lá o que eu quero. Às vezes você nem tá muito afim, você tá no foco, você não quer sair ali da sua rotina. Então tenta escolher primeiro, né, um lugar que tem as coisas que você vai ser da sua rotina, ou não, né, também, se você for pra um lugar que não é exatamente o que tem na sua rotina de alimentação saudável, tenta procurar ali no cardápio que tem o que chegue mais próximo daquilo que você come normalmente, né? Então, se tem uma salada, se foca mais nas proteínas, né? Não tanto em massa, em coisas que vai ter pão, por exemplo. Então, tem como você escolher opções ali menos danosas naquele cardápio para você se adaptar dentro do melhor possível na sua rotina. As bebidas também, né? Se eu tô naquele lugar, eu tô só bebendo o suco para descer a comida, né? Então, vou pedir um suco natural com 5 laranjas. 5 laranjas é muita coisa, né? Mesmo que seja fruta. Então, vou tomar aquele suco com um monte de laranja, só porque eu tô ali, eu quero, né, socializar. Pede uma outra coisa, ou um suco diluído, ou você pede só água com gás mesmo, limão, né? Não adianta torcer o nariz, porque é bom. Só experimentar e acostumar que você vai ver que é gostoso. Mas enfim, até o refrigerante zero, que não é uma coisa saudável, mas se é uma coisa esporádica, que você vai usar ali naquele momento como estratégia, já que você tá ali para acompanhar e você quer beber alguma coisa, como estratégia de emagrecimento nesse momento, seria uma boa. Você tomar um H2O, um refrigerante zero, aí você diminui o dano, você diminui o tanto de calorias que vai ter naquela refeição. Então, você sempre procurar essas alternativas. Além disso também, não sair de casa com aquela fome extrema, porque senão vai chegar lá. Você, independente do que tem no cardápio, você vai querer comer a primeira coisa que você vê na frente. Isso vai piorar muito a escolha que você vai fazer no momento, né? Você não vai conseguir pensar tanto na hora de escolher. Então, é importante que você não saia. Se é um lugar que você vai e não vai para comer, porque você escolheu fazer aquela exceção, você quer realmente comer aquilo, você só tá ali para realmente fazer companhia, fazer parte ali do ambiente, tá em família, em amigos, se programa para fazer isso e não sai de casa morrendo de fome, senão a chance que tem de você exagerar, ela é muito grande, tá? Quinta coisa, não crie regras específicas para o final de semana. Então, final de semana, se você escolheu fazer a exceção no final de semana e você sabe, como eu falei, que controla isso, é uma coisa. Agora, se você tem esse hábito, se você escolhe alguma coisa que você só faz no final de semana, é diferente. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Eu toda sexta-feira, eu não, tá? Tem gente que fala assim, toda sexta-feira eu como pizza. Então, chega sexta-feira à noite, eu chego em casa, eu já peço ali minha pizza no iFood. Isso, muitas vezes, as pessoas fazem por hábito. Depois de muitos anos fazendo, ela não se vê em outra situação de fazer alguma coisa diferente, de pedir alguma outra opção, que seja delivery também, que se encaixe mais dentro da rotina saudável dela. Então, ela já tá com esse hábito de que não, meu dia de sexta-feira eu não abro mão de comer essa pizza na sexta-feira. E foi formando isso um hábito. Então, se você faz isso toda vez, se você já criou essa regra para o seu fim de semana, ela deixou de ser exceção, ela já virou uma regra, porque se é uma coisa que você faz toda vez, naquela data, naquele horário, aquela comida, deixou de ser uma exceção. A exceção não é isso. A exceção é uma coisa esporádica, é uma coisa que vai surgir, é uma coisa que você programa para fazer. Não é uma coisa assim certinha, programa pra fazer assim, que tal dia eu quero comer tal coisa, mas não é todo fim de semana, toda vez aquele dia. Isso você vai contribuindo para que se forme um hábito ruim, que vai demorar, vai ser muito difícil para você desfazer isso. Então tenta quebrar. Se você tem esse hábito de fazer isso com alguma coisa aí no seu final de semana, que você fala assim, não, é o meu momento, eu preciso fazer isso, eu preciso comer isso todo final de semana. Tenta quebrar e fazer alguma outra coisa. Isso também vai estimular o seu cérebro a pensar diferente, que aquele dia não é porque é sábado, que é porque é domingo que eu preciso comer aquela determinada coisa. Esse era o quinto, né? Sexto, limite as bebidas alcoólicas
para eventos específicos, para datas específicas. Já falei bastante de bebida alcoólica aqui também algumas vezes, né? Que ela atrapalha muito o andamento do seu emagrecimento, o seu processo de emagrecimento impede muitas vezes, a pessoa engorda muitas vezes por conta disso. Muitas vezes eu pergunto pra pessoa, né, quando eu vou atender, você consome bebida alcoólica? Ela não tá tendo resultado e tal. E aí vai passando o tempo, mas se você tá consumindo bebida alcoólica, só no final de semana. E aí eu já entendo que aquilo pode ser, né, a maioria dos casos o grande problema dela não tá conseguindo ter resultado. Porque independente se é só final de semana, a quantidade mínima que você toma de álcool, ela já interfere em vários fatores do seu metabolismo. Então, para você ter uma ideia, uma latinha, 2 latinhas de cerveja, por exemplo, ela vai demorar 72 horas para desfazer esses efeitos tóxicos. Desfazer não, né? Para que o seu corpo se recupere dos efeitos tóxicos que o álcool gera no seu corpo. Isso interfere em várias coisas, tanto no emagrecimento, sim, como também se a pessoa quer ganhar massa muscular. Então, se você treina e você quer ganhar músculo, a bebida alcoólica ela gera toxinas que vão fazer com que você entre em catabolismo, ou seja, destruir a sua massa muscular. Então, para quem treina e quer ganhar massa muscular, é terrível, tão terrível quanto para a pessoa que quer emagrecer. E para a pessoa que quer emagrecer, entra aquela questão de ser muito calórica as bebidas alcoólicas, de ter os acompanhamentos, às vezes, de uma caipirinha ter açúcar, né? De ter alguma bebida alcoólica que vai refrigerante junto. Tudo isso influencia, além de, né, você ter os acompanhamentos de comida, que sempre tem. Então, mesmo que não tenha ali na hora, às vezes tem um petisco, tem um amendoim, tem um queijinho, tem um salame, sempre tem alguma carne para acompanhar. Ainda quando é a carne é menos pior, né? Mas você vai bebendo e comendo sem limites. Então, quanto mais você vai bebendo, mais permissivo ainda você vai ficando para comer mais, porque afinal de contas você já tá comendo, já tá bebendo, você já largou de mão, já falou, já comecei, agora eu vou embora com a comida e com a bebida. Então, isso atrapalha muito o emagrecimento, muito mesmo. Para mim, assim, quem quer emagrecer não deveria nem consumir bebida alcoólica, mas eu entendo que tem pessoas que é muito difícil fazer isso, então reduza o máximo que você conseguir, reduz isso para eventos bem específicos que você fala assim, não, nessa data aqui, eu quero mesmo tá presente, vou numa coisa muito especial, um casamento, é meu aniversário, tenta reduzir isso para coisas menos digamos assim, fúteis, né, do seu final de semana. Qualquer festinha, qualquer coisinha, ou em casa mesmo você tá bebendo. Isso não é bom para o emagrecimento, não é bom para sua saúde, e além disso, você fica com uma relação de dependência com o álcool. Isso já é um sinal de que isso é um problema para você. Se você não consegue interromper isso, de falar assim, não, eu vou ficar um mês, por exemplo, sem consumir bebida alcoólica, isso já te dá aquela coisa de abstinência mesmo, de eu vou ficar sem o álcool, eu não posso, não consigo ser feliz sem isso, né? Como que eu vou sobreviver um mês sem fazer isso? Já significa que tem um problema aí, essa relação de dependência, ela não pode acontecer. Então, isso é ruim, tanto por isso, como para os seus objetivos de emagrecimento, como eu acabei de falar aqui de todas as coisas que vão interferir no metabolismo, no valor calórico da sua dieta que vai lá para cima. E aí não adianta chegar na semana e querer compensar isso, porque o nosso corpo não funciona desse jeito. Bom, então aqui eu encerrei as 6 coisas que fazem você, de repente, impedir o seu processo de emagrecimento, atrapalhar muito o seu processo de emagrecimento quando se trata do final de semana. Então, se você tem problema com isso, se você entrou depois dessa live, tá assistindo, chegou depois, assiste desde o começo, vê os fatores que mais você se identifica em relação a isso, porque isso pode atrapalhar bastante. A gente acha que às vezes um pouquinho aqui, um pouquinho ali não vai fazer diferença, e faz muita diferença. Não é porque é final de semana que tá tudo bem, tá tudo resolvido, eu preciso me mimar nesse final de semana. Você precisa saber fazer as escolhas que você quer. Então, chegou o final de semana, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer exceção a qualquer tempo, em qualquer dia, não me prendendo tanto a final de semana, mas lógico, controlando a quantidade, não é todo dia, tem a frequência também.
Mas eu prefiro fazer desse jeito, né? Me deu vontade, eu vou lá como na quantidade que eu consigo controlar e tá tudo certo. E chegar ao final de semana, de repente, eu nem vou comer outras coisas. Ou não, eu me controlo totalmente durante a semana, não tenho problema com isso, consigo ser disciplinada, não fico pensando na comida o tempo todo. E final de semana é um dia que eu quero comer uma refeição livre e diferente, seja no seu almoço de sábado, no seu almoço de domingo, ou naquele hambúrguer que você quer comer à noite, ou naquela pizza que você quer pedir à noite, mas nunca vincular isso como uma dependência de que precisa ser aquele tipo de alimento naquele dia, né? Porque, como eu falei, isso acaba criando esse hábito ruim também. Deixa eu ver quem mais entrou. Tarcísio, Jorge. Bom, gente, eu vou encerrar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação ao final de semana. Eu já fui muito essa pessoa que fazia isso, de esperar final de semana para fazer as coisas que eu queria e acabava me prejudicando muito. Hoje, como eu falei, né, se você fica mais treinado, mais disciplinado, você consegue fazer. Hoje, durante a semana, para mim é muito mais tranquilo. Às vezes, eu manter o 100% ali e chegar no final de semana fazer alguma coisa diferente, um almoço diferente, pedir alguma coisa. Então, tem fases também. Tem fases que você vai estar mais desse jeito, tem fases que você vai estar mais de... Não, apareceu mesmo durante a semana, eu vou fazer e vou me controlar, enfim. Cada pessoa é de um jeito, né? Isso é muito individual. O importante é só que você olhe para isso de uma forma diferente para que não te atrapalhe e não impeça o seu emagrecimento. Você sabendo controlar essas coisas, porque essa é uma das coisas que mais atrapalha, eu acho, né? Além de álcool, enfim, tem outras coisas também, mas esse é um fator que pega bastante para as pessoas. Então, além de você precisa saber controlar muito bem isso para que o seu emagrecimento ele seja definitivo, que eu sempre falo aqui. Quando você entende essas coisas, você consegue dosar isso numa boa, sem precisar deixar de comer o que você gosta, independente se é fim de semana ou não. E aí, isso você consegue levar para sua vida toda e não volta a engordar, né? Emagrecimento realmente definitivo. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada por quem esteve aí presente na live, aqui no Instagram, no YouTube. Então, não esqueçam, sempre terça e quinta, meio-dia 27, tem essa live aqui do NutriTaon, sempre ajudando vocês a emagrecerem de forma saudável, descomplicada e definitiva, tá bom? Um beijo e até a próxima.